Paz do Senhor, meu querido, está conosco aqui na exposição bíblica da carta de Paulo aos Efésios. E hoje a gente vai para o penúltimo vídeo aqui, penúltimo capítulo, né, da carta de Paulo aos Efésios. Entramos aí na última parte dessa carta. Hoje e o último vídeo são mais rápidos, né? Hoje a gente vai falar 33 versículos, mas de um ensinamento bem tranquilo. E o capítulo 6, que vai ser 24 versículos. Essas duas últimas partes da carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele vem com uma simplicidade maior. Ele vem com os detalhes riquíssimos para a área espiritual, porém uma parte mais simples de entender e de se desenvolver. Ao fechar da sua carta aos irmãos de Éfeso, ele veio com a simplicidade, né? Agora veio falando, principalmente, a gente vai ver aqui, ó, os mandamentos para seguir a Deus, mas a gente vai ver no versículo 22 ao 24 a vida doméstica do cristão, e versículo 25 ao 33 os deveres do marido, e no finalzinho lá no versículo 32 33 vai falar sobre a respeito da esposa também, né? Mas a gente vai ver alguns mandamentos para o cristão, para a vida, para seguir a Deus. E vamos ver aí essa outra parte que é pautada aí para o esposo, para a esposa, né? Paulo ele distribui esse capítulo em duas partes e eu tenho certeza que vai ser muito cheio de conhecimento para nossas vidas. Então, antes da gente iniciar e partimos aqui para os versículos, e no versículo por versículo como a gente vem fazendo, peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, nos ajuda aí, gente, para a gente chegar a uma meta. E quando a gente chega a essa meta, o YouTube começa a recomendar mais ainda nossos vídeos para as pessoas serem abençoadas por Deus, tá? Você curtindo também ajuda, porque o YouTube entende que você está gostando, é um conteúdo bom e vai passar para outras pessoas. Compartilha aí também com mais amigos, para que a palavra de Deus venha a chegar em muitas vidas, tá bom? Gente, mudei um pouquinho aqui a situação, mas ficou melhor aqui, né? Quanto mais vai se passando, eu vou tentando melhorar aqui para que a gente venha passar um conteúdo aqui da melhor forma, para que fique bom, para que fique visível, para que fique uma imagem perfeitinha aí, tá bom? Vamos lá, iniciar aqui o capítulo 5. Deixa eu só colocar aqui para vocês a Bíblia. Hoje iremos falar no capítulo 5, né? E como eu disse, vai ser abordando em dois pontos específicos, mas vamos lá para o versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Percebemos aqui que Paulo ele faz uma comparação, não é essa palavra que eu quero falar, mas Paulo ele faz uma significância aqui. Primeira coisa que ele vai fazer aqui, ó, no versículo 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos ver aqui numa versão mais atualizada, na tradução da linguagem de hoje, para vocês verem como é que fica. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso deve ser como ele. Então Paulo ele vem trazendo a característica de Deus para ser o nosso posicionamento. No versículo 2, Paulo vem trazendo a natureza de Cristo. Olha o que ele diz: e andar em amor como Cristo. Ou seja, ele está pegando a característica de Cristo, passando para a igreja, dizendo o seguinte: esse aqui é o modelo real, esse aqui é o modelo principal para a nossa vida. Para a nossa vida. Ser imitadores de Deus não é querer ser igual a Deus, é ao fator da semelhança de Deus que foi aplicada lá no início. Lá no início. Ou você, eu acho que todo mundo aqui deve compreender a significância de sermos imagem e semelhança a eles, né? Porque o versículo diz lá no início, lá em Gênesis capítulo 1, se não me falha a memória: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Esse fator de semelhança vem do contexto de características, vem do contexto de posicionamentos, vem do contexto de como falar, como se comportar, como agir, características.
E aqui Paulo está dizendo o seguinte: sedes imitadores dessa semelhança. Você tem a semelhança de Deus dentro de você, gerado por você, foi gerado em você. Então use essa semelhança de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 2: andar em amor como Cristo. Em nenhuma passagem bíblica falando de Jesus, a gente vê Jesus batendo em alguém, xingando alguém, falando mal de alguém. Pelo contrário, Jesus vem com o sentido de amor para todas as vidas. Para todas as vidas. Eu tenho um livro aqui, eu estou mais vendo ele aqui, que é o Guia Fácil para Entender a Vida de Jesus. Eu já li 70% desse livro. Estou terminando. Comecei, já tinha ele bastante tempo, mas comecei a ler agora. Então, 70% do livro de Guia Fácil para Entender a Vida de Jesus, e eu não encontrei nenhum sentido, nenhum momento Jesus fazendo algo ruim para alguém. Em nenhum momento. Os escribas e fariseus, eles ficam impressionados a forma que Jesus consegue pregar a palavra, consegue se posicionar dentro da sociedade, e eles ficam com inveja de Jesus. Mas isso não é Jesus sendo ruim com eles, pelo contrário. Pelo contrário, eles que não quiseram escutar Jesus. Então, andamos em amor, tá? E essa é uma característica do fruto do Espírito, o amor, certo? E também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício com aroma suave. Tá certo? Versículo 3 e 4. Mas a prostituição... Então, deixa eu só dividir aqui para a gente entrar certinho no versículo 3. Percebemos que Paulo ele vem com a característica de Deus e de Cristo com exemplo para nossas vidas. Agora ele vem com uma característica no versículo 3 e 4, principalmente. Versículo 5 também. Versículo 6. Versículo 7 com alerta. E versículo 8 até o versículo 10. Mas do versículo 7 ao 10 é um alerta. Então até o versículo 6, precisamente falando, a gente vê que Paulo agora ele vem trazendo as características da obra da carne. Ele vem falando sobre o fruto de Deus sobre a nossa vida. Mas no versículo 13 ele vem falando sobre a natureza da carne. Vamos ver. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, né? O fator de graças obscenas, né? Enfim, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça, ou seja, precisa ter uma ação de graça e não essas coisas, tá bom? Versículo 5, esqueci de marcar aqui para vocês, irmão. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras sem sentidos, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Vejamos aqui algumas características. Prostituição, a prática. Ele está falando de prática aqui, não está falando de pessoa não, tá? Para depois não vir aqui banir meu vídeo e dizer que eu estou falando de pessoas. Está falando de prática. Prostituição é prática. Prática da prostituição, prática da impureza, prática da cobiça, prática de versículo 4, da indicências, conversas tolas, gracejos obscenos, são coisas inconvenientes, tá? Pois essas coisas são inconvenientes. Vamos ver aqui na versão mais atualizada, versículo 4, não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, por isso não convém a vocês. Pelo contrário, ou seja, haja pelo contrário, hajam pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus, tá bom? Aqui ficou melhor porque eu consigo passar para vocês versões diferentes aqui através daqui do computador mesmo, tá? Então, ele vem agora no versículo 5 e 6 dizendo que quem comete esse tipo de situações
Porque bem sabeis que quem comete esse tipo de situações não tem a herança do reino de Deus. Versículo 6, nem vos enganes com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. E desobedientes, a gente sabe que provém daquele que é devasso. Daquele desobediente vem, você sabe o que é certo e comete errado. Isso é ser desobediente. Mais um alerta aqui de Paulo, no versículo 7. Portanto, evitai e com a companhia deles. Ou seja, esse evitai aqui vem de se misturar. Então, não se misture com aqueles que praticam essas coisas. Dê graças a Deus. Profira, fale palavras de graças a Deus. Versículo 8. Pois no passado éreis trevas. E aí ele afirma o que ele citou lá no capítulo de número 3, capítulo 2, capítulo 1. Mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Versículo 9. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber, pulei aqui, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Então, ele traz aqui um contraste, certo? Que é o contraste, duas situações, tá? Uma cor mais destacada e uma cor mais opaca, tá? Então ele traz duas situações. Ele está dizendo o seguinte: quem comete essas indecências, essas coisas inconvenientes, como ele diz no verso 4, não herdará o reino de Cristo e de Deus, certo? Mas quem age como a luz, quem age com bondade, justiça e verdade, esse procura saber o que é agradável ao Senhor. Esse serve de forma agradável ao Senhor. Esse pratica coisas de forma agradável ao Senhor. Olha que lindo isso aqui, e serve de alerta, principalmente para o dia de hoje. Paulo ele vem alertando a igreja de Éfeso sobre essa situação, mas hoje precisamos ser luz para o mundo. Luz. Não é essas pregações que existem por aí, pregações que faz até vergonha da gente escutar. É uma pregações sem começo, meio e fim, e que só serve para exaltação do homem, e que você vai conseguir, e que você vai ter, que você vai ser melhor do que o outro, e que o outro vai ver a tua vitória. Tudo bem. Isso é consequências da caminhada. Eu já disse aqui, né, na passagem da carta de Paulo aos Efésios, que não é errado a gente profetizar no meio de uma pregação. A palavra, ela é a profecia completa, ela tem profecia aqui para a gente pregar. Mas devemos ter cuidado com o que a gente prega, com o que a gente escuta. Ninguém quer mais uma pregação assim, ó, porque eu estou pregando para você. Estou pregando para você assim, claro, uma forma mais pedagógica, uma forma mais pausada, mas isso aqui se chama pregação expositiva. A pregação expositiva é de versículo por versículo. Ninguém mais quer pregações assim, sabe por quê? Porque quando vem com pregação aqui assim, ó, dizendo que não é para você cometer isso, não é dizendo para você cometer aquilo, as pessoas fogem, as pessoas vão embora. A pessoa não volta mais lhe ver. Por isso que eu não tenho muita gente aqui no canal. E eu não espero ter muita gente aqui no canal, não. Eu espero pregar a mensagem. Você pode ver que Efésios 3, eu acho, não lembro agora, acho que foi Efésios 3. A gente chegou quase a 1000 visualizações, pregando assim, falando assim, como esse agora. Então, se for para ter esse tipo de situação, pouca gente, mas que as pessoas que assistem seja para aprender a verdade, amém. Já estou cumprindo o meu dever. Já estou cumprindo o meu dever. Eu não me importo com quantas pessoas estão me assistindo, eu me importo com que pessoas vão assistir. Tem vídeo aqui no meu canal que só tem uma pessoa que assistiu. E possivelmente pode ser que seja até sido eu que
visualizei lá para saber se tinha algum erro. Irmão, isso aqui é genuíno para nossa vida. Isso aqui que deixa eu ver aqui, aqui. Isso aqui que a gente tá assistindo, aprendendo aqui, ó, é genuíno para nossa vida. É genuíno para nossa vida. Precisamos aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apontar. Precisamos ser luz, estar em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. É isso. Vamos seguir? Porque isso aqui eu tenho muita coisa para falar. Versículo 11. E não sois vós, perdão, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Vamos ver em outra tradução para a gente ver aqui. Versículo 11. Deixa eu subir mais aqui para vocês. Versículo 11. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem. Olha que foi mais profundo, né? Coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Ou seja, no lugar de você praticar as trevas, pratica a luz, filhão. Seja luz. Viva a luz. Traga a luz para sua vida, traga a luz para sua casa, traga a luz para sua família, traga a luz para sua igreja, traga a luz para pessoas que rodeiam você. Versículo 12. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem, as escondidas. Vamos ver em outra tradução, para a gente ir mais profundo. Pois é vergonhoso até falar sobre as coisas que as pessoas fazem em segredo, sabendo que Deus ele consegue ver até mesmo o que está em segredo. É segredo para mim e para você, irmão. Mas para Deus não é segredo não. Ele contempla tudo. E Paulo está dizendo o seguinte: essas pessoas que cometem isso aí é vergonhoso. É vergonhoso porque sabe que Cristo morreu na cruz pela nossa vida. Porque sabe que Cristo nos entregou a vida eterna e estão jogando fora. Estão jogando fora a vida eterna. Versículo 13. Mas todas essas coisas são sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Ele está dizendo o seguinte, que essas coisas ruins não têm valia nenhuma. A luz, ela tem validade, porque ela é a única que se manifesta. Versículo 14. É mais simples aqui da gente entender. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo ele vê a necessidade da igreja de Éfeso como se fosse uma igreja que estava dormindo. E hoje, trazendo para 2023, mais preciso para o dia 11 de maio de 2023, estou gravando aqui a 8h03 nesse momento. Quantas pessoas estão dormindo? Se caracteriza nessa situação aqui, ó. Tu que dormes. Dormir é não ver Cristo. Dormir é perder a vinda de Cristo. A igreja que dorme, ela perde de ver Jesus Cristo. Não podemos estar dormindo. Porque quem dorme, perde de ver Jesus. Isso aqui eu trouxe de forma mais detalhada ainda. Mais detalhada ainda, mais simples de a gente entender. Precisamos estar atentos, acordados, espiritualmente falando, irmão. Isso aqui é espiritual. Isso aqui não é físico, não. A gente deitar na cama e dormir e pronto. É espiritual. Desperta tu que dormes. Quem dorme não vê a Cristo. Levanta dentre os mortos. Levanta dentre os mortos. Isso é mortos espiritualmente, irmão. Isso são pessoas que precisam viver, precisa voltar a viver
uma vida pautada a Cristo. Quem comete as coisas que Paulo disse lá em cima, nos versículos 3, 4, 5 e 6, são pessoas que estão diante dos mortos, estão dormindo, estão apagadas espiritualmente, estão dispersas espiritualmente. Amém? Versículo 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja dado de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente vai ver esses dias são maus, mais uma vez, no capítulo 6, quando Paulo vem falando sobre, levantando a bandeira que estamos em guerra espiritualmente falando. E aqui ele cita, porque justamente por isso, estais atentos para que os procedimentos, ou seja, para que sua... Vamos ler aqui em outra versão, para você compreender melhor. Os dias em que vivemos são maus. Vamos aqui. Versículo 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não viva como ignorantes, mas como sábios. Isso aqui ficou mais claro ainda, não é precisar nem eu falar. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm de estar acordado espiritualmente. Acho que isso aqui não precisa nem eu comentar mais. Mas Paulo está dizendo o seguinte: preste atenção. Vocês não podem estar misturados com as pessoas que praticam essas coisas que eu disse lá acima. Vocês não podem estar misturados vivendo as coisas que pessoas que praticam lá em cima. Estejam atentos. Porque a igreja atenta ver Cristo Jesus. Porque a igreja atenta não perde o momento de ver Jesus Cristo. A igreja atenta, ela está de prontidão esperando o seu noivo vir buscar a sua igreja. Versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, né? E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor. Vamos ver esse último versículo aqui, ó. Seja obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Glória a Deus por isso. Não sejais insensato. O que é insensato? Vamos ver aqui. Insensato. 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 Eu acho que eu já trouxe aqui. Mas vamos ver aqui o que é insensato. Que não é conforme ao bom senso, à razão, que ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, ou seja, a sua atitude é diferente do bom. Ó, ele continua aqui, ó, ao bom senso, à justa medida, ao insano, doido, delirante. As suas atitudes demonstram que você não tem um bom senso. Não está bem em juízo. Então não seja insensato. Tenha umas boas atitudes, melhor falando. Entender qual é a vontade do Senhor, porque os insensatos não entendem qual é a vontade do Senhor. E ele fala que não se embriaguei com vinho, essa parte é parte física mesmo, porque quem se embriaga, né? Que leva à devassidão. Vamos ver o que é devassidão, ou devasso, né? Acho que é devasso. O que é devasso? Que é imoral, libertino, obsceno, comportamento devasso, que se conseguiu a devassar, que foi investigado devasso, substitutivo, essa aqui é interessante, substantivo masculino, essa pessoa que é obsceno. Irmãos,
Não tem essa prática, é isso que ele está dizendo. Quando você vai se embriagar, você vai ficar devasso, você vai ter atitudes obscenas. Não faça isso. No lugar de você fazer isso, versículo 18 ele continua: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Não dê, isso aqui Paulo está dizendo o seguinte, para a gente finalizar aí por 22. Não deem lugar às obras da carne, não deem lugar ao diabo, como ele falou no capítulo passado. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar o versículo. Não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Essa é uma ordenança e uma preocupação de Paulo aqui nesse capítulo. Ele está dizendo o seguinte: ei, por favor, não deem lugar ao diabo. Não vivam o que o diabo quer que vocês vivam. Não sejam igual ao diabo. Sejam revestidos. Estejam vivendo o que o Espírito Santo quer para a sua vida. Paulo ele vem com essa preocupação para a igreja de Éfeso, tá bom? Não encontrei aqui, mas tudo bem, vamos seguir. Então a gente termina essa primeira parte do capítulo 4. Eu acho que ficou bastante interpretativo para vocês, explicativo o suficiente. Agora a gente vai entrar nos deveres, tá? Uns deveres que ele passa aqui vinculado ao homem, vinculado à mulher, isso esposa e esposa, tá certo? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Versículo 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Aqui ele vem com uma orientação para as mulheres, né? No sentido do seguinte, de ser submissa ao seu marido, né? No contexto de amar o seu marido, de ser fiel ao seu marido. Esse fator de submissão não é ser, desculpa até a expressão, pau mandado do seu esposo, porque tem muito homem ruim, como também tem muita mulher ruim. Não é isso. O contexto de submissão aqui é o contexto de amar, é o contexto de ser fiel, é o contexto de ajudar o seu esposo e, consequentemente, irmão, o esposo também deve fazer isso com sua esposa. Já já a gente vai falar aqui. Mas vamos pro pedaço, né? Vamos pro parte. Então, estamos falando da mulher, vamos falar da mulher. Então, ele vem com essa constituição atenuada à mulher. Mulheres, seja submissa. Vocês têm uma missão para a casa de vocês. Você tem uma missão diante do seu esposo. Você tem uma missão diante dos seus filhos, diante da sua família. Você é a pessoa que é submissa ao seu esposo. E esse fator de submissão é também mostrar o que é certo para o seu esposo quando ele está cometendo coisas erradas. É alertar o esposo, é ajudar o esposo. A mulher ela tem um papel crucial na vida da família. Ela não é menor e inferior que o homem. Ela é a submissa ao marido. Ela ajuda o marido. Ela está com o marido. Ela auxilia o marido, né? Ela prepara tudo para o marido. Minha esposa mesmo é uma mulher da minha vida. Minha esposa ela sabe ser minha conselheira. Ela tá comigo sempre. Eu não saio sem ela, a não ser que seja impossível mesmo dela ir, principalmente agora que ela tá grávida. Alguns momentos não dá para ela ir, e aí realmente eu vou pregar só, ou eu vou para a igreja só, né? Mas minha esposa, não consigo dirigir meu barco sozinho. Tem que ter ela, tem que ter minha esposa. E a submissão ela vem nesse contexto, né? Ser submisso é estar ligado, é estar junto, né? É estar ativo, é estar ali, ó, de mãos dadas, do que vier, vem o que acontecer, estamos de mão dadas. É por isso que os votos do casamento é alinhado com isso. É na saúde, na tristeza, na bonança, na pobreza, faltando tudo, tendo tudo. Então, os votos é justamente nesse contexto de submissão, irmão. Justamente nesse contexto de submissão.
O homem ele é sempre mais difícil de lidar. O homem tem uma característica de ser pouco grosso, ou arrogante, ou calado demais. No meu caso, eu sou muito calado. O homem ele tem essa característica. A gente não pode desprezar nossas mulheres que são as nossas ajudadoras, nossas companheiras, são as nossas amigas. Essa é a amizade de verdade. A submissão, a mulher sendo submissa ao homem, ela traz essa profundidade de amizade espiritual, emocional, sentimental, é a amizade, né? Então acho que eu já falei muito aqui, mas isso é o que é interessante para o corpo de Cristo ser completo, para o corpo de Cristo ser composto. Ao ponto que ele diz assim, ó, o marido é a cabeça da mulher, como assim como Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja, que é Cristo, não fica espancando a igreja. O cabeça da igreja, que é Cristo, não fica humilhando a igreja. O cabeça da igreja, que é Cristo, ele ama a igreja. E o marido, ele tem que ser, como ele é o cabeça da mulher, ele tem que ser igual como Cristo é a cabeça da igreja. Ele não pode estar espancando sua mulher, ele não pode estar sendo ignorante sua mulher, rude com sua mulher. Ela que prepara tudo pra você, ela que faz tudo pra você. Tem mulheres que passam até a roupa. Irmão, tá repreendido essas ações na sua casa, viu? Tá repreendido em nome de Jesus. E que sejamos assim, ó. Eu e você. Agora eu tô falando de homem para homem, de esposo para esposo. Sejamos assim. O marido é o cabeça da mulher, mas em comparação, como Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja. Essa é a postura do marido. Essa é a postura do marido. Versículo 24. Mas assim como a igreja é sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissa ao marido, né? Em contato com o marido, esteja próximo ao marido, junto com o marido. Ah, mas tem um filho, mas isso não impede de estar junto com o marido, isso não impede de estar, de soltar o marido, de largar o marido. Amém? Vamos ver aqui da onde vem o contexto de submissão, submisso, submisso, submisso aqui. Deixa eu ver. Respeitoso. Aqui vem muito do contexto de trabalho, né? Mas eu venho aqui, ó, respeitoso, humilde. É... Vem muito do contexto de trabalho aqui. Vem muito do contexto de trabalho aqui, a tradução que eu trouxe, mas essa é parte respeitoso, humilde, já participa muito do que eu tô falando aqui. Enfim, acho que eu já deixei muito bem claro aqui, tá? Versículo 25. Maridos, agora vamos pra gente, tá? Cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo que ele que se entregou por ela. Esse contexto de amar aqui, irmão, não é só dizer da boca para fora que ama. O amor aqui vem do cuidado, do zelo. O amor aqui vem da demonstração. O amor aqui vem da cautela pela sua esposa. O amor aqui vem do contato com sua esposa. O amor aqui vem do, do, do prazer com a sua esposa. O amor aqui vem em todos os sentidos. Não é só do fator da fidelidade. Fidelidade ele é um dos pontos principais. Mas tem muita mais coisas que compõem o amor, o sentimento do amor para com sua esposa e o amor da esposa para com seu esposo. Certo? E Paulo ele vem trazendo uma coisa aqui muito profunda. Tudo que ele vem falando sobre do marido para a mulher, da mulher para o marido, é com base em Cristo. É com base em Cristo. Com base em Cristo. 26. E a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água
pela palavra. Dirija-se o relacionamento, a sua casa, de acordo com a palavra. Porque Paulo está continuando aqui, ó, o seguinte: assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Essa foi a situação real de Cristo se entregar na cruz pela igreja. Versículo 28. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Isso aqui é uma coisa bem simples de entender e bem interessante, né? Ame a sua mulher como você ama o seu próprio corpo, como você ama a si mesmo, como você se ama. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Versículo 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará o seu pai, a mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Aqui a gente encerra, eu acho que fica claro só essa leitura, já fica muito claro que Paulo quis passar para a igreja de Éfeso na respeito do marido com a sua esposa com o seu marido. Cada um tem o seu papel, o seu dever e o que fazer, baseado em Cristo. Todas as situações aqui, Paulo vem com o espelho em Cristo, com o exemplo de Cristo, trazendo como o exemplo real, o significado real, que ele vem falando desde o primeiro versículo do capítulo 5, né? Que é o que a gente está estudando hoje, capítulo 5. Então, a gente vê que Paulo ele vem com essa postura de trazer a essência que é Cristo e devemos seguir essa essência que é Cristo Jesus. Amém? Então, esse foi o capítulo número 5. Espero que ficou muito claro para você. Se não ficou, deixa aqui nos comentários. Comenta de onde você é, de que região você é, ou um glória a Deus, ou um aleluia, ou um amém, tá bom? Não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar e de compartilhar, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Vamos encerrar aí com uma oração e logo partir aí para o encerramento do vídeo de hoje. Obrigado, Deus, por esse ensinamento tão glorioso que foi o capítulo 4 de Efésios, que vem num contexto dividido por duas partes. E uma das partes é falando sobre a forma da gente viver para o Senhor, para Cristo. E a segunda parte é de a posição entre a mulher e seu esposo e o esposo com a sua mulher. Então, Deus, obrigado por esse ensinamento maravilhoso. E que venha abençoando cada um que está aqui entre nós, para escutar, para ver esse momento tão especial. Obrigado por tudo que tens feito, obrigado por tudo que estás fazendo e obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, continue derramando tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando e até o vídeo 6, que já sai também, vai sair logo ligado os dois. E a gente encerra aí carta de Paulo aos Efésios, para a gente já começar aí mais uma carta de Paulo. A gente precisamente vai falar sobre a tríplice, né? Que é as três cartas que foi escrita praticamente ao mesmo tempo: Efésios, Colossenses e Tessalonicenses. Então daqui a gente já vai pular para Colossenses, possivelmente, tá? Eu vou só ver qual é a logística melhor e a gente já parte para mais uma carta de Paulo aí, explicando justamente todo o contexto, toda a situação que ele quis passar para as igrejas que ele escreveu aí, esse momento bem interessante, tá bom? Então, que Deus continue te abençoando. Tem a carta de Filipenses também, que já é o próximo, já é o próximo livro que a gente pode até entrar. Foi no mesmo período, né? Período onde Paulo também estava vivendo essa situação, certo?
Mas ele e Timóteo escreve essa carta, né? Compõe essa carta, estão juntos nessa carta. E aí depois vem Colossenses, aí vem Tessalonicenses, primeira e segunda Tessalonicenses. Acho que a gente vai seguir essa prática aqui, tá? Depois de Efésios ir para Filipenses, e aí depois para Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, tá bom? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém.